Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Sabe, eu trago aqui uma palavra de Deus muito especial para você, especialmente para você que se encontra muito deprimido, angustiado, a raiz de tantos erros, tantos pecados que há cometido nesta vida. Porque há muitas pessoas que han cometido erros e pensam que para elas já não há mais salida, não há mais solução, que seu caso é um caso perdido, que Deus não levar a escutar, Deus não levar a ser caso, para ela não há mais solução, não há mais perdão. E Satanás, que é o acusador de nossas almas, ele está sempre acusando-nos, sempre intentando hacer-nos sentir-nos mal, como se hubiéramos cometido um pecado hasta contra o Espírito Santo, um pecado sem salvação. Pero, amiga minha, amigo meu, todo vai depender da fé em Jesus Cristo. Porque nós outros, segundo dijo Pablo, hablando a los romanos, en el capítulo 5, ele dijo, justificados, pois, por la fé, tenemos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesucristo, por quem também tenemos entrada, por la fé, a esta graça, em la qual estamos firmes. Amiga minha, amigo meu, és por la fé. Porque Jesus ha venido a este mundo com uma missão. A missão de dar sua vida, sacrificar sua vida em rescate de la nostra. Porque todos os homens falharam, pecaram. Não apenas você cometeu erros em la vida, não apenas você cometeu pecados, todos um dia hemos cometido muitos pecados, nos hemos equivocado, e foi justamente para isso que nosso Senhor Jesus ha venido e ha muerto em la cruz. Ele carregou sobre si, com todas nossas maldições, dolores, enfermidades, todos nossos pecados. Ele derramou sua sangue preciosa para cobrir nossos pecados, para lavar-nos, purificar-nos e assim tivéssemos acesso à presença de Deus. Sabe, a Bíblia nos habla acerca de Manassés, que foi filho de Ezequias. Manassés, quando começou a reinar, ele hizo todo lo malo ante los olhos de Deus. Ele cometeu grandes pecados, praticou coisas abomináveis delante de Deus, provocou a ira do Senhor, porque disse a Bíblia que ele reedificou os lugares altos que Ezequias, seu padre, havia derribado, e levantou altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, e adorou a todo o exército de los cielos, e lhes rendeu culto. Ele adorou o sol, a luna, as estrelas, ele adorou a muitos ídolos, ele hasta edificou altares em la casa do Senhor. Mire usted a que ponto este homem chegou. Ele passou a seus filhos por fogo, ele praticou a brujeria, era dado a la adivinação, consultava a adivinos, a encantadores, e disse a Bíblia que se excediu
em hacerlo malo ante los ojos del Senhor, hasta encender sua ira. Verifique usted, ele conhecia a verdade, ele conhecia a palavra de Deus, pero se desviou, le volvió la espalda, não tuvo temor a Deus, não tuvo zelo por sua vida espiritual, se ensoberbeceu, pensava que era melhor que Deus, pensava que, sabe, como ele era rei, se sentia ele todo-poderoso, quando todo-poderoso é Deus. E a raiz de todas estas abominações que ele cometeu, Deus enviou o exército del rei de los assírios e lo derrotou. Ele foi vencido, ele foi derrotado por los assírios. E eles le aprisionaram com grillos, lo ataram com cadenas. E ele foi levado para a Babilônia como se fora um animal. Allá ele foi posto em um calabouço. Allá ele foi posto em el fundo del poço. E ele estava humilhado. E estando humilhado, estando em profunda angústia, ele recapacitou. Ele reconheceu seus errores, seus pecados e se arrepentiu de todo o seu coração. Agir, estando em angústia, preso, ele se humilhou grandemente em la presença del Deus de seus padres e lo buscou. Ele orou, ele clamou a Deus profundamente, arrependido, pedindo perdão. E sabe, ele foi perdonado, porque Deus, que escudrinha los corações, Deus viu a sinceridade de seu coração. Deus viu que houve nele um verdadeiro arrependimento. Não foi um remordimento, não, senão um verdadeiro arrependimento. Ele estava disposto a ser todo diferente se Deus lhe dera uma oportunidade. E Deus lhe deu a oportunidade. Deus lo livrou de la cárcel. Deus lo livrou de aquela situação e ele foi restaurado ao trono. Ele volvió a reinar em Jerusalém. Então, Manassés reconheceu que o Senhor era Deus, que o Senhor era o único Deus digno de ser adorado, digno de ser invocado. E quando volvió a reinar em Jerusalém, de imediato, ele quitou os deuses ajenos, o ídolo de la casa do Senhor que ele havia posto, e todos os altares que havia edificado em el monte de la casa do Senhor e em Jerusalém, e los echou fuera de la ciudad. E reparou luego el altar do Senhor e sacrificou sobre ele sacrifícios de ofrendas de paz e de alabança, e mandou a Judá que servissem ao Senhor, el Deus de Israel. Amiga minha, amigo meu, houve salvação para este homem, houve perdão para ele. E por que não haverá salvação para você? Por que não haverá perdão para você? Eu dudo que você que me escuta neste momento haja cometido piores pecados que Manassés. Ele hizo coisas abomináveis.
Eu sei que você, neste momento, se sente mal, se sente arrependido. Você reconhece que echou todo a perder, quizás você arruinou sua família, seu matrimônio, sua economia, arruinou sua vida, você volveu a espalda para Deus, você não teve temor a Deus, pero qualquer que seja a situação, o pecado, o erro que você haja cometido, há perdão para você, há salvação, porque para isso Jesus ha venido, para salvar sua vida, para perdonar seus pecados. O único que você tem que fazer, primeiramente, é crer nesta obra grandiosa, gloriosa de redenção que Jesus realizou em la cruz por todos nós outros, por toda a humanidade. E você necessita arrepender-se verdadeiramente, volver-se a Deus, porque o verdadeiro arrependimento é a persona não buscar excusas para seus pecados, senão reconhecê-los, confessá-los a Deus e abandoná-los, volver a espalda completamente ao pecado e começar a viver uma nova vida de acordo à palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Deus restaurou a vida de Manassés e Ele quer restaurar sua vida. Você pode ser feliz, você pode cambiar de vida, você pode curar-se desta enfermidade, deste dolor, ter sua família restaurada, sua vida completamente restaurada. Só depende de você. É sua decisão de fé. O que não pode é você estar aí postrado, gemendo, chorando, lamentando-se, entregando-se aos vícios, ao álcool, às drogas, pensando em quitar-se a vida, pensando em fazer alguma loucura. Não, amiga minha, amigo meu, vuelva-se a Deus, porque Deus se volverá a você também, porque é através da fé em Jesus Cristo que podemos receber o perdão, a justificação. Justificados quer dizer, uno se vuelve inocente, puro, delante de Deus. E se você quer nossa ajuda em oração, você quer o perdão, você quer reconciliar-se com Deus, estaremos este domingo às 10 da manhã, aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha, Renfe, participando da Santa Cena de Ressurreição, a Santa Cena de la reconciliação para sua salvação, para que você receba uma nova vida, para que você tenha um encontro com Deus, ou quizás um reencontro com Deus, como sucedeu com Manassés. Deus se manifestará, Deus cambiará sua vida, Deus lhe dará nova vida. Estaremos este Viernes Santo também com ustedes, 10 da manhã e às 6 da tarde, que é o Viernes que comemoramos o sacrifício de Jesus em la cruz. E o domingo, que é o domingo de ressurreição, estaremos participando da Santa Comunhão, do corpo e la sangre de Cristo, para que você seja lavado, purificado, perdonado, para que você receba nova vida. Não desaproveite sua oportunidade. Deus lhe está chamando. Deus lhe está mostrando que há saída, há solução
para a sua vida e solo vai depender de você, de sua decisão de fé, porque eu lhe asseguro que sua vida cambiará. Este domingo, 10 da manhã, participe. Passeio de Santa Maria de la Cabeça. Santa Cena de la Ressurreição. E o Espírito Santo cambiará toda a sua vida. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos e familiares para que eles também possam dar um passo de fé e volver-se a Deus. E amanhã regressamos aqui com todos ustedes com o café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.